Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais uma aula de História. Eu, professor Dalton, sim, eu estou aqui nesse cantinho. Nesse cantinho? Não adianta eu apontar porque eu estou no canto. Você tem que me olhar aqui no canto. Pessoal, estou testando aqui uma webcam nova, né? Já tivemos aula com ela, agora mais qualidade, mais beleza na minha imagem. Espero que vocês estejam aí prestando atenção nesse conteúdo, um conteúdo muito importante, muito interessante. Vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Pega o seu caderno, faça suas anotações, procure um lugar bacana, porque esse vídeo vai ser longo. Eu não vou dividir esse vídeo em parte 1 e parte 2. É um vídeo só, se der meia hora, 40 minutos, foi rápido. Vamos lá. Sempre que a gente pensar na Segunda Guerra Mundial, a gente tem que pensar o que levou à Segunda Guerra Mundial, porque nós tivemos uma guerra antes. Até 1939, a Primeira Guerra Mundial era chamada de a Grande Guerra. Não existia ainda essa ideia de que ela foi a primeira e assim fosse ser chamada. Para alguns, ela nem foi assim uma guerra que afetou tanto, mas para outros foi uma guerra que mudou o rumo do seu país. E aqui a gente tem a primeira questão que está ligado à Alemanha. A Alemanha foi o país que mais sofreu com a guerra. Como eu falei para vocês no outro vídeo, onde a gente explicou sobre nazismo e fascismo, a Alemanha teve que arcar com os custos da guerra. E por ter que arcar com os custos da guerra, muitas coisas acabaram acontecendo dentro do seu país. E aqui você tem o putsch da cervejaria. Como eu falei para vocês, na Primeira Guerra Mundial você teve Adolf Hitler lutando como um cabo e ele sai da guerra, a Alemanha sai derrotada com a assinatura do Tratado de Versalhes, aquele monte de coisa que eu já expliquei para vocês, e ele vai entrar junto com um grupo numa tentativa de golpe para tomar o poder na Alemanha, porque eles acreditavam que a Alemanha não poderia se render assim tão facilmente, se render no sentido de aceitar o Tratado de Versalhes. Então, você tinha aqui como objetivo essa tomada do poder, né? E ela acaba falhando. Esse movimento aí do partido nazista, ele não vai vencer, ele não vai ser vitorioso e por consequência ele vai acabar sendo preso. Você tem toda uma ideia aí onde esse partido nazista, ele já queria tomar o controle da Alemanha porque eles acreditavam que eles estavam lutando por uma causa justa, por uma mudança social dentro da Alemanha. Lembrando, o partido começa como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. É um partido que visa melhorar a Alemanha. Você ainda não tem aquelas ideias que o nazismo é conhecido por, que é do ser ariano, que é o branco puro, de você ser contra homossexuais, negros, pessoas com deficiência física, toda aquela perseguição aos judeus, tudo aquilo que você ouviu na outra aula ainda não existia nesse período aqui. A ideia aqui era de um grupo de pessoas que queriam mudar a sociedade, que queria melhorar a sociedade de uma certa forma, e eles tentaram fazer isso através de uma tentativa de tomada de poder em 1923. Ela não deu certo. Aí nós temos a condenação de Hitler. Como eu falei para vocês no outro vídeo, ele ficou preso. Ele fica preso por 5 anos e vai ser nesse período que ele vai estar na cadeia que ele vai escrever o livro conhecido como Mein Kampf, que é o Minha Luta, e lá ele vai colocar todas aquelas ideias. Quais são essas? O totalitarismo, superioridade da raça ariana, antissemitismo, que aqui é onde entra a perseguição aos judeus, que vai ser um foco muito grande na Segunda Guerra Mundial. Tanto antes da Segunda Guerra quanto na Segunda Guerra, isso aqui vai ser o foco dele. Ele tem que se livrar desse povo, ele tem que matar esse povo, ele tem que eliminar esse povo, porque segundo ele, o mundo estava naquele caos, tudo de ruim que acontecia era por conta dos judeus. Você tem essa busca aí, né, do poder pela institucionalidade, ou seja, ele ainda quer buscar um caminho institucional para tomar o poder, ele quer ascender ao poder de forma correta. Obviamente, essas ideias que ele teve eram ideias muito mirabolantes, eram ideias muito malucas para alguns, mas ele vai encontrar adeptos, ele vai encontrar pessoas que querem ouvir isso. Qual que é o grande problema quando um grupo de pessoas ou um país se encontra em crise? Sempre que alguém oferece uma solução, às vezes muito absurda, as pessoas estão tentadas a ouvir, estão tentadas a seguir, porque elas já se encontram numa situação tão complicada que aquilo ali parece ser uma solução. É o caso da Alemanha. A Alemanha
entrou na Primeira Guerra como uma potência, saiu da Primeira Guerra humilhada, com inflação, com crise econômica, com uma série de problemas dentro do seu próprio país. E Adolf Hitler trazia até então uma palavra de socorro, que era uma forma de recuperar a economia alemã. Em 1924 ele foi libertado, ele não ficou os 5 anos na cadeia, que ele foi condenado. Em 1929, novamente a crise econômica, que nós já falamos, a quebra da Bolsa de Nova York, a Sexta-feira Negra. Você vai ter, consequentemente, por conta do sistema capitalista, da globalização, você vai ter todos os países que estavam relacionados aos Estados Unidos sofrendo com essa crise. Você vai ter desemprego em massa, vai ter novamente hiperinflação, os produtos disparam porque a moeda passou a valer menos, você tem fome, você tem miséria, você tem uma série de problemas que vão ser acarretados aí pela crise de 29. Por consequência da crise de 29, novamente, você tem a ascensão desses governos totalitaristas ao poder como uma forma de resolver o problema gerado pela crise de 29. De forma bem simples. O liberalismo gerou a crise, ou seja, aquele governo onde o Estado não vai intervir na economia, simplesmente as pessoas vendem, compram o que elas quiserem, e a partir de 29, a maioria dos países teve que fazer uma economia interventiva, ou seja, o Estado estava dizendo, olha, isso pode, isso não pode, como uma forma de recuperar a economia. Foi assim no Brasil, foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Itália, assim na Alemanha e em vários países, você vai ter uma intervenção. Por consequência disso, esses grupos que eram não mais conservadores, mas que buscavam um nacionalismo, que buscava fortalecer a economia do próprio país, ou até mesmo a moral do próprio país, vão ganhar cada vez mais adeptos. Mais e mais pessoas vão começar a concordar com essas ideias. E em 1932, o parlamento alemão vai ganhar aí 230 novos membros agora do Partido Nazista. Eles ganharam tanto prestígio por conta de suas ideias e adeptos e afins, que eles vão chegar em 1932 aí com 1/3, ou seja, de 3 partes, uma parte era só composta pelo Partido Nazista dentro do parlamento alemão. Isso aqui é bem normal, tá, galera? Vocês vão ver muito esse símbolo, que é o braço estendido do Heil Hitler, que é uma saudação nazista. Então, se por algum motivo na vida você vê alguém fazendo isso, cuidado. Apologia ao nazismo da cadeia, tá? Cuidado com isso, que isso é muito sério. Aí você fala, mas não era um partido? Sim, mas depois de tudo que eles fizeram, ficaram conhecidos por outras coisas. Em 1933, Hitler prestou o juramento oficial aí como chanceler. Ele vai ganhar esse cargo da chancelaria, ele vai se tornar uma pessoa importante. Ele está quase ali no mesmo título de um presidente da Alemanha, mas ele ainda não era essa pessoa. E em 1933, o Reichstag, que vai ser o parlamento alemão, ele vai ser incendiado. Não foi bem um incidente e tudo mais. Você vai ter uma demonstração aí que eles queriam chegar ao poder e viram que na forma simples das urnas talvez eles não ganhassem, a votação não atingisse as necessidades imediatas que eles tinham. E Hitler, juntamente com o Partido Nazista, estava tentando crescer cada vez mais rápido dentro da Alemanha. O responsável aí pelo incêndio, o Marinus van der Lubbe, foi um dos responsáveis por isso aí e acabou ajudando nesse processo do Hitler crescer dentro da Alemanha, já que o parlamento não vai agir durante esse período. Muda. Aqui uma imagem do parlamento atual. Bonito, né? Se alguém for lá na Alemanha, tira uma foto e me manda. Fala, professor, eu vim aqui, você não. Pode acontecer. E aí você tem em 1934 a morte de Hindenburg, que era o presidente da Alemanha. Aqui começa de fato o grande problema. Porque o grande problema, a partir do momento que ele morre, por consequência, quem tem que assumir o poder seria o primeiro-ministro, o chanceler, a pessoa que está abaixo dele. E nesse caso vai ser Adolf Hitler. Ele vai ascender ao poder aí e ele vai começar a tomar medidas que,
para a economia alemã, surtiram efeito num primeiro momento, mas custaram a vida de milhões de pessoas. Entenda, milhões de pessoas vão acabar sofrendo pelas decisões que ele vai tomar. Uma das primeiras decisões que vocês têm aqui são as leis de Nuremberg. E essas leis de Nuremberg, elas vão afetar principalmente os judeus. Olha aqui, ó, a estrela de Davi, escrito judeu. E isso aqui era uma forma de perseguir, de marcar, de deixar registrado quem não era alemão, quem era judeu. Ah, mas se ele nasceu na Alemanha, é judeu? É judeu, não é alemão, não consideramos. Primeiro ponto, a perda da cidadania. Você deixa de ser alemão, você é judeu. Simples assim, judeus não são bem-vindos, não são bem-quistos. Foram banidos de quaisquer lugares na função pública, ou seja, se ele ocupava um cargo público, seja ele, sei lá, um secretário, seja um prefeito, seja o que for, essa pessoa foi retirada desse cargo porque ele era judeu. Isso aqui é o antissemitismo, estão perseguindo pessoas de uma religião específica. Ah, professor, significa que eles não acreditavam em Deus? Eles acreditavam em Deus, mas não como os judeus. Então você tem aí algo mais próximo do catolicismo, que acredita em Jesus. Os judeus não acreditam em Jesus como filho de Deus, apenas como um profeta. Em 1941, eles são obrigados a usar a estrela amarela em público, mas antes de 41 a gente já tem a formação aí do que nós vamos chamar de campos de concentração. A gente vai falar bastante sobre eles mais para frente. Em 1938, um pouco antes da guerra começar, da Segunda Guerra Mundial começar, você tem a Noite dos Cristais, e nessa Noite dos Cristais muitos judeus acabaram aí assassinados. E eles falam aí que esses agentes nazistas mataram 91 judeus, incendiaram 267 sinagogas, que são as igrejas dos judeus, saquearam e destruíram lojas e empresas da comunidade e iniciaram o confinamento de 25 mil judeus em campos de concentração. Ou seja, a partir de 1938, essa galera já estava sendo colocada em locais específicos para serem vigiadas, para serem torturadas, para serem humilhadas, porque, segundo Hitler e toda a propaganda do Partido Nazista, a culpa da crise que afetava a Alemanha era dos judeus. Então, eles tinham que pagar o preço. A propaganda vai ser um recurso muito utilizado na guerra, tanto pelo lado da Alemanha, que a gente vai ver que vai ser o eixo, quanto pelo lado dos aliados, que são os países que vão lutar contra a Alemanha. Aqui mais algumas fotos de situações aí relacionadas à Noite dos Cristais. Em 1935, nós temos o repúdio aberto ao Tratado de Versalhes. Simplesmente Hitler fala que não vai mais responder ao Tratado de Versalhes, que ele não vai mais seguir as regras impostas pelo Tratado de Versalhes. Isso aqui já estava deixando claro, tanto para a França quanto para a Inglaterra, o risco que eles estavam correndo de uma nova guerra. Por consequência, eles vão se abster de enfrentar a Alemanha para que isso não gere uma nova guerra. Mas eu acho que a ideia não deu muito certo. Em 1936, ele vai reocupar a Renânia, que era uma zona desmilitarizada. A Renânia vai ficar no limite com a França, tá? Que era uma região que, pela regra do Tratado de Versalhes, não podia ter militares, até porque uma das regras do Tratado de Versalhes é que não podia ter fábricas de armas, que não podia ter tanques, não podia ter um monte de coisa. Era super limitado. E mesmo assim, a partir de 35, quando eles deixam de respeitar o Tratado de Versalhes, eles passam a reconstruir tudo. A economia da Alemanha ela cresce em parte por conta dessa indústria de armas que vai sendo feita. Temos também a realização dos Jogos Olímpicos em Berlim. E isso aqui é uma parada muito interessante, porque assim, os Jogos Olímpicos, eles deixaram de acontecer, acho que 2 vezes na história só. E a gente está vivendo um ano onde os Jogos Olímpicos deixaram de acontecer. Olha como historicamente isso é inimaginável. Deixou de acontecer, acho que durante a Segunda Guerra Mundial, e teve um outro período um pouco antes também que não aconteceu. E agora, 2020, você está vivendo a história. Aqui você tem Greta Bergmann, era judia praticante de salto em altura que foi impedida pelos nazistas de participar nos Jogos Olímpicos de Berlim, sendo substituída pela sua companheira de quarto e companheira de equipe, Dora Hatchen. Mais tarde descobriu-se que tratava de um homem disfarçado. Tá bem visível que isso aqui é um homem, gente, pelo amor de Deus, isso nunca foi uma mulher. Por que ela não pôde participar? Sim, por ser judia. Ah, professor, mas ela era alemã, ela não vai poder? Novamente, o governo alemão, liderado por Adolf Hitler, vai perseguir todo e qualquer judeu. Judeus não são bem-vindos.
Porém, vai ter uma coisa aqui que vai deixar Hitler bem irritado. Ele acreditava na superioridade alemã, que eles, por serem a raça pura, o branco puro, eram mais fortes, mais inteligentes, mais capazes. E uma das grandes derrotas que a gente tem vai ser para um negro que vai correr aí os 100 metros rasos, que é o Jesse Owens, e ele vai vencer na frente do Hitler. Simplesmente os Estados Unidos vão lá e vencem, né, essa modalidade, e você tem um negro vencendo na Alemanha. Isso não foi uma coisa que agradou muito o Führer, que é o título que ele recebe dentro da Alemanha. Olha que figura mais difícil. Em 1936, prevendo que uma guerra iria acontecer e já calculando uma série de expansões ligadas ao chamado, espaço vital, Hitler vai assinar um tratado com Mussolini que vai ser denominado aí o eixo Roma-Berlim. O eixo é a aliança que vai lutar da forma ruim na guerra. Se a gente fosse pensar em quem era o inimigo da guerra, era o eixo. Consequentemente, tempos depois, até por ter um governo muito semelhante, com práticas bem parecidas, você vai ter a adesão do Japão fazendo parte desse grupo. Então, o eixo, se você está anotando, era formado pela Alemanha, Itália e Japão. Os 3 países com práticas totalitaristas, os 3 países perseguiam grupos que eles consideravam inimigos. Os japoneses vão perseguir muito a China. Você vai ter aí uma dominação da China pelos japoneses. Apesar do Japão ser minúsculo, ele vai conseguir controlar aí muito do território da China. Outra coisa que a gente vai ver bastante na Segunda Guerra Mundial é a influência do Japão na região que pertence aos Estados Unidos, porque as ilhas do Pacífico, tenta imaginar assim, que o mapa dos Estados Unidos ele pega de um lado para o outro do continente. Do outro lado do continente, se você olhar dessa maneira, aqui está a América, aqui está a Ásia, você tem várias ilhas entre os Estados Unidos e o Japão. E essas várias ilhas aí vão ser disputadas durante o período da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Em 1939, até para se fortalecer ainda mais, Hitler vai fazer um pacto com o Stalin. Esse pacto, chamado de Pacto Germano-Soviético ou Pacto de Não Agressão, e tem um outro nome, que o outro nome eu acho que é russo, Pacto Konin. Se achar com outro nome, não assusta, tem um terceiro nome. Mas aí esse pacto de não agressão ele era bem simples. O que Hitler vai propor para Stalin? Caso comece uma guerra, eu não te ataco, você não me ataca. E dessa maneira a gente pega a Polônia, que é o país que vai estar no meio ali, e a gente divide. Você vai ter acesso ao mar, né? No caso aí da União Soviética, e nós vamos ter acesso ao mar. Então assim, a ideia era bem simples. Se caso começasse uma guerra, ninguém se atacava. Pacto de não agressão. Segredo, hein? Spoiler. O Hitler não vai respeitar esse pacto. Tanto que, olha aí, ó, a charge de Belmonte de 1943 ironiza a política de Hitler e de Stalin. Em 1939, com o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão, e depois em 1941, com a invasão alemã à União Soviética. Hitler, então, vai invadir a União Soviética em 1941. Ou seja, o pacto dura uns 2 anos. Foi esperto do Hitler? Foi. Por quê? Imagina você que a Alemanha está no meio aqui. De um lado você tem a França, do outro você tem a União Soviética. Se ele precisasse lutar em duas... Eu dei um tapa no microfone. Se ele precisasse lutar em 2 frentes de batalha, simplesmente ele ia ter que dividir o seu exército. Exército dividido fica fraco. A partir do momento que ele fez um acordo de um lado aqui e ele só vai atacar do outro, todo o seu exército está concentrado aqui, ele fica mais forte. Porém, consequentemente, por necessitar de matérias-primas que se encontravam na União Soviética, ele vai acabar atacando a União Soviética também. Aí você tem as causas da guerra. Quais foram os motivos? Você tem o surgimento dos regimes totalitários, como já citado, Alemanha, Itália, Japão, Espanha, Portugal, Brasil também, num período. Você tem a crise de 29, que foi um catalisador aí que fez com que tudo isso piorasse. E você tem as imposições do Tratado de Versalhes, que humilhou aí, né, os alemães e culpou eles de todas as problemáticas da guerra. Aqui nós temos as alianças formadas antes da guerra. Como eu disse, o eixo Roma-Berlim
formado por Itália, Alemanha e Japão. Do outro lado, os países que lutaram juntos na Primeira Guerra Mundial e agora estão novamente formando uma aliança contra os países inimigos, os países errados, que estão com decisões aí não tão diplomáticas. Você tem a França e a Inglaterra, que já faziam parte dessa aliança, e você tem a União Soviética, que por sua vez também não tinha tanto interesse de entrar na guerra, mas tinha um interesse comercial ali ligado aos interesses alemães. Aí você pergunta, cadê os Estados Unidos? Assim como na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não começam a guerra de forma ativa, ele não vai entrar na guerra no início da guerra, ele só vai entrar na guerra quando provocado, assim como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Aqui você tem um mapa mostrando da situação, ó. Vamos lá. Aqui você tem a Alemanha. A Alemanha vai anexar tanto a Áustria quanto a Tchecoslováquia, tá? Esse processo de anexação aqui acontece antes da guerra. Aqui você tem a União Soviética, tudo isso aqui é a União Soviética, e aqui você tem a Polônia. O interesse deles era nessa região aqui, ó, que dava acesso ao Mar Báltico, que é o chamado Corredor Polonês. Então, a União Soviética tinha interesse na Polônia e a Alemanha tinha interesse na Polônia. Então, a ideia aqui desses países, tanto da Alemanha quanto da União Soviética, era tomar a Polônia e assumir aí esse território que para eles era extremamente interessante. Só que, como eu disse para vocês, durante muito tempo a Inglaterra e a França foram deixando acontecer naquela tentativa de evitar uma guerra. Mas a partir do momento exato que a Alemanha invade a Polônia, isso foi uma declaração de guerra e nós temos o início da Segunda Guerra Mundial. O início da Segunda Guerra Mundial se dá quando a Alemanha invade a Polônia. E aí está instaurada a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939 e vai até 1945. Deixando em mortos, números de mortos, não de feridos, em torno de 45 milhões de pessoas. 6 anos de guerra, mais de 100 países envolvidos. Sim, foi uma grande guerra. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, a gente vai discutir esse assunto essa semana. Na semana que vem a gente fala especificamente só da guerra, beleza? Até a próxima.